Professor de Relações Internacionais, Carlo Cauti, por aqui com a gente. Professor, obrigada por aguardar, por acompanhar com a gente a entrevista do governador do Rio lá em Portugal. Agora, retomando o nosso assunto, a Alemanha se aproxima do Brasil. O intuito de União Europeia e Mercosul se juntarem de vez. Quais seriam as vantagens dessa parceria, professor? Principalmente, é claro, para o nosso país. Bom, o Brasil com certeza poderia exportar muito mais para a Europa com muita mais facilidade, eliminaria basicamente todas as barreiras alfandegárias e não alfandegárias para os produtos brasileiros, seja produtos agrícolas, né, que são, vamos dizer assim, o pilar da balança comercial brasileira, lembrando que o setor agro responde por 25% do PIB do Brasil diretamente e indiretamente entre 25% e 50% quase de forma integrada do PIB do Brasil. Então, o agro é de fato o motor desse país, mas também outros produtos brasileiros, por exemplo, produtos industriais, poderiam entrar no território da União Europeia, no mercado único europeu, sem ter que pagar nenhum tipo de imposto alfandegário, mas também sem ter nenhuma limitação de tipo não alfandegário, que muitas vezes é até pior do que o simples imposto, que é cobrado quando o produto passa a fronteira. O imposto é a parte mais simples, mas quando tem algumas regras que impedem para aquele produto entrar no outro país, de fato, se torna impossível, inviável exportar para outros países. Então, esta eliminação dessas barreiras, e também uma homogeneização das regras comerciais entre a União Europeia e o Mercosul como um todo, criaria a maior área comercial do planeta Terra, estamos falando de mais ou menos meio bilhão de europeus e mais ou menos 260 milhões de sul-americanos, de membros, de habitantes dos países membros aqui do Mercosul, e isso poderia também reescrever a regra no comércio internacional. Então, o Brasil se tornaria, de fato, na vanguarda, junto com outros parceiros do Mercosul da União Europeia, para reescrever as regras do comércio internacional e também reescrever, delinear quais são os novos padrões internacionais. E vai, por exemplo, das dimensões de alguns produtos ou também algumas classificações de natureza sanitária, fitossanitária, entre outras coisas. Então, de fato, seria muito importante para o Brasil, seja em termos de melhora da balança comercial, melhora do resultado, do surplus que já temos, superávit que já temos na balança comercial, mas também modernizar como um todo a economia brasileira e tornar o Brasil um país de vanguarda nas definições das regras do comércio internacional. Professor Carlo Cauti, a pergunta agora de José Maria Trindade. Zé. Perfeito, professor. Olha, é uma dúvida que a gente sempre discute aqui em Brasília, às vezes politicamente e às vezes em diplomacia, professor, aproveitando o seu raciocínio, que o senhor vem com uma visão mais geral, quem é hoje a grande potência do mundo? É a China ou os Estados Unidos? José Maria, essa é a pergunta de $1 milhão, porque, obviamente, todo mundo gostaria de saber quem que é a nova potência do mundo para poder se alinhar e, obviamente, tirar vantagens desse alinhamento. No momento, a potência dominante no mundo, hegemônica, são os Estados Unidos. Seja por causa do PIB americano, é maior, ainda hoje é maior do que a China, tinha essa ultrapassagem que depois foi postergado também por causa da Covid, mas também por causa de problemas internos da própria China, mas principalmente porque os americanos têm a primeira potência militar do mundo e também, eu isso pessoalmente acho mais importante, tem algo que a China ainda não conseguiu ter, que é o chamado soft power, é o poder suave, ou seja, pelo que o resto do mundo quer imitar. O mundo quer imitar os Estados Unidos, porque são um país livre, são uma grande democracia, são uma democracia mais antiga, de fato, do mundo, são um país onde as regras são respeitadas, existe o Estado de Direito, mas também o padrão de vida, o jeito dos americanos de viver é o melhor, nesse momento, considerado o melhor do mundo, Por isso que as pessoas emigram para os Estados Unidos e muito menos gente, eu diria quase ninguém, vai migrar para a China, porque a China é uma ditadura. Então, os americanos têm força econômica, força militar e também o chamado soft power, a força do modelo, que ainda hoje é muito superior à China. Só para a gente concluir também o raciocínio, José Maria, para a gente entender a dimensão das forças, dos poderes, da força de projeção internacional desses dois países, a gente pensa, se os americanos tivessem perto deles uma ilha hostil, com uma aliança militar com o principal rival, a poucas milhas de suas costas, seu litoral,
que poderia ser também um modelo alternativo da sua sociedade. Estou falando, por exemplo, de Taiwan, no caso da China. É óbvio que os americanos também se sentiriam muito pressionados. Isso acontecia, por exemplo, durante a Guerra Fria, quando Cuba, assim, uma parceira, uma aliada da União Soviética, que também era uma ditadura comunista, colapsou a União Soviética, Cuba ficou lá, mas as relações entre Cuba e China não são tão fortes como eram, por exemplo, com a União Soviética, de fato sustentava o regime cubano. Mas os americanos têm sim uma ilha do lado da China, poucas milhas náuticas da China continental, que é Taiwan, e Taiwan não é apenas um avamposto comercial, econômico e militar dos Estados Unidos. É também um modelo alternativo de sociedade chinesa, porque lá também eles são chineses capitalistas, chineses livres, chineses democratas, tudo aquilo que a China continental não é. Então, hoje, de fato, os americanos tem uma presença militar do lado do litoral chinês, coisa que os chineses não conseguem fazer do lado do litoral americano, e por isso que os americanos ainda são a primeira potência mundial. Professor Carlo Cauti, de Relações Internacionais, mais uma vez, professor, obrigado pela sua gentileza, pela atenção, um bom fim de semana, até a próxima, um abraço. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Até agora, 9